Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo de Fazbear Frights, dessa vez da segunda história do sexto livro, The Real Jake, o verdadeiro Jake. E bom gente, essa é de longe a história mais triste de Fazbear Frights. Sinceramente, se vocês são pessoas emotivas, aconselho pegar um copinho d'água, lenços, alguma coisa, né, enfim, porque vocês vão se emocionar com essa história. Mas enfim, nosso protagonista é um garotinho chamado Jake, né? Ele tem 9 anos e ele tá lá no quarto sendo cuidado por uma mulher chamada Margie, de 30. E basicamente ele tá vendo um eco, né? Que é como se fosse uma imagem em dobro, por exemplo. Tem essa garrafa. Aí eu tô vendo ela, só que eu tô vendo ela do lado também, como se estivesse vendo uma cópia, é um eco mesmo. E basicamente ele vê as coisas com esse eco devido à opinião dele. Eu vou explicar um pouco mais pra frente, né? Mas enfim, a Marge, ela gosta de usar maquiagem, mas o Jake já a viu uma vez sem maquiagem, quando uns 3 anos antes, quando ela começou a trabalhar ali, quando ele tinha 6 anos e ela 27. E ele fala que ela tinha grandes olhos, como de uma princesa de desenho animado, né? E a Marge tem um monte de camisas com rostinhos sorridentes e basicamente cada uma tem um rosto sorridente com expressões e roupas diferentes. Que um amigo dela trabalhava numa fábrica de roupas, ela pediu pra ele fazer, né, essas camisas pra ela e também pediu uma pro Jake, só que ultimamente ele não tá mais usando. Basicamente o pai do Jake é um fuzileiro, ou seja, ele não pode estar muito tempo em casa, né? Ele tá servindo fora do país. E a Marge fica cuidando do Jake. Ela pergunta se ele quer tomar sopa, só que eles estão no meio do verão, tá muito quente, e ele pede bolacha. Ela concorda e ele pede bolachas extras para o Simon. Mas eu vou explicar um pouquinho mais pra frente quem é Simon, tá bom? O Jake, o quarto dele é espalhado com pôsteres e coisas de sci-fi, ficção científica, né? E beisebol, as duas coisas preferidas dele. Inclusive a cor preferida do Jake é verde. O pai dele até tinha encomendado, né, um quadro de uma partida de beisebol na lua, mas enfim. Tem um pequeno armário no quarto do Jake, né, que vai ser importante para a história mais pra frente, eu vou explicar também. E o pai do Jake comprou um tablet pro garoto, né, que ele gosta, é bem curioso, ele gosta de aprender. Então, basicamente, o Jake vai fazer as coisas da escola, mas também usa esse tablet que fica na cama para fazer pesquisas. E aí corta pro ponto de vista da Marge, né, que foi lá pro porão para lavar roupa. E ela pega, né, o celular, abre um aplicativo de gravação de áudio, semelhante ao que eu tenho no meu celular aqui, né, que eu uso para as minhas reviews e resumos, mas enfim. E ela faz, né, como se fosse alguns relatórios sobre a saúde do Jake. Basicamente, o oncologista dele, né, que é o Dr. Betterman, fala que ele só pode passar por mais 2 rodadas de quimioterapia, pois o tumor que ele tem está crescendo. Basicamente, o Jake tem PNET, que é uma sigla para tumor neuroectodérmico primitivo, que é um tumor, né, bem raro e que geralmente acomete crianças com menos de 10 anos e a chance de sobrevivência é de menos de 40%. Pois é, mas esse tipo específico de PNET do Jake é um pineoblastoma. E quando o pai do Jake falou isso pra ele, quando ele tinha 6 anos, que foi quando ele meio que desenvolveu, né, esse tumor, o Jake chamou de pinhão. Por isso que ele chama assim, né? É a própria versão dele para a sigla PNET. Mas enfim, nós vemos que o Jake tem um taco de beisebol de pelúcia, né, que se chama Bowie, que a própria Marge fez pra ele, né? Ela vai, trouxe bolacha e tal, ele comeu, foi se aprontar pra dormir, né, que ele gosta bastante da hora de dormir. E ele fecha os olhos fingindo que tá dormindo pra Marge sair do quarto um pouco mais rápido. Não que ele não goste dela, ele gosta. Mas o Simon só vem visitá-lo quando o Jake está prestes a ir dormir. E, tipo, a pele do Jake tá cinza, ele tá careca, os olhos verdes dele agora estão nublados e fundos, ele tá com olheiras. E basicamente o Simon é um amigo do Jake que mora no pequeno armário do quarto do Jake.
E o Jake até questionou, por que você não sai e tal, pra me ver ele? Não, é o seguinte, quando você estiver melhor, estiver bem o bastante, você vem até aqui, abre a porta e me encontre. Eu vou estar aqui te esperando. E aí toda noite, né, quando o Simon vem visitar o Jake, ele diz, o que é que você fez hoje? E aí o Jake até vai falar, né, sobre a quimioterapia. Ele, não, eu quero saber o que o verdadeiro Jake fez hoje. Ele, eu fiquei brincando, né, com meus amigos aqui, meus vizinhos nos aspersores da grama. Nós jogamos softball, essas coisas. E o Simon diz, que massa, eu também brinquei nos aspersores, eu joguei softball, só que eu arranhei meu joelho na grama. E você? Ele, sim, eu sujei também meu joelho na grama. E tipo, o Jake passa a mão pelo joelho, que tá liso, mas ele consegue sentir, né, como se fosse uma lixa, como se estivesse áspero mesmo. E o Jake fala que o pai dele costumava dizer que quando alguma coisa assim acontece, significa que você ganhou uma medalha de honra. Mas enfim, o Simon fala que ele tomou sorvete de chocolate, que é o preferido dele, e se manchou de chocolate na camisa. O Jake fala que ele também tomou essas coisas. E aí, beleza. O Jake fica com sono, o Simon diz, boa noite, Jake. Eu volto amanhã, durma bem e lembre, quando você estiver se sentindo bem o bastante, vem até o armário, eu vou estar aqui te esperando, tá bom? E aí corta pro dia seguinte, a Marge recebe uma ligação do pai do Jake, né, que se chama Evan. E aí eles conversam um pouco e tal, ela sabe que como ele tá no exterior, ele não tem muito tempo, então ela já passou por e-mail todas as especificações lá do tratamento do Jake que o Dr. Betterman enviou. E ela passa o telefone pro Jake, que fica mó empolgado em conversar com o pai. De noite, o Simon volta, né? E o Jake tá falando que foi no cinema, comeu pipoca. E o Simon, eu também fiz isso, me lambuzei todo de manteiga, fiquei com a pipoca presa no dente. E o Jake, eu também. E aí, né? O Jake também fala que ele e os amigos construíram um forte lá com gravetos e acabou sendo demais. O Simon também fala que construiu um forte, só que ele ficou com farpa no dedo. E o Jake, eu também fiquei. Mas enfim, né? E aí corta a cena de novo pra Marge, que tá no quarto dela, que fica num espaço que nem é muito em cima nem muito embaixo da casa, como se fosse um meio andar. Esse quarto, na verdade, era um escritório do Evan, mas quando a Marge passou a trabalhar ali, ele ofereceu o quarto pra ela. E no começo ela não queria muito pensar num trabalho que ela morasse ali, pois ela só estava procurando alguma coisa enquanto a vaga de estágio que ela queria não tinha sido aceita. Basicamente ela fazia fotografia e arte, né? Ela tinha se especializado nessa área, mas não tinha conseguido estágio. Então ela passou a trabalhar para o Evan. Mas ultimamente ela já gostava da casa, amava o local, amava o Jake também. E ela continua fazendo gravações lá sobre a saúde do Jake, que só comeu pouco nesse dia. E que ultimamente ele andava sem muito apetite. E não que ele não gostasse da comida dela, ele gostava. Tipo, quando ela começou a trabalhar ali, ela tinha feito uma lasanha que ele adorava. Mas ultimamente ele anda sem muita fome. E aí, já estamos em outra noite. O Jake tá falando com o Simon, dizendo, eu comi pizza hoje, eu fiquei todo lambuzado de molho de tomate. Depois eu fui pra casa de umas amigas minhas que são gêmeas, a gente fez pintura dele. E o Simon, eu também comi pizza hoje, eu também fiz pintura dele. Eu pintei todas as minhas unhas de cores diferentes do arco-íris. E aí, né, corta de novo, a Marge tá lá fora, né, meio que tomando um ar quando ela nota a vizinha deles, que é a Gillian Henderson. Elas são amigas e, tipo, a Gillian é pelo menos uns 15 anos mais velha que ela, mas sempre agitada, é aquela mãe que todas as crianças vão pra casa dela porque ela é divertida e responsável. Mas mesmo com a casa cheia todos os dias, a Gillian sempre tenta ajudar, sempre tá perguntando, Marge, quer que eu possa ajudar e tal. E aí ela sugere, né, que as duas fiquem se molhando no aspersor, porque tá muito quente. A Marge concorda, só que, tipo, ela tem uma babá eletrônica pra ficar vigiando o Jake. Porque uma vez, ela tinha descido pro porão, ele tinha vomitado, não chamou ela, porque ela já subia e descia demais pro quarto dele. E aí ela deixa uma babá eletrônica pra ficar de olho no Jake, basicamente. Aí a Gillian pega um saco, né, daqueles à prova d'água, a Marge bota
a babá eletrônica dentro e elas ficam lá, brincando nas pessoas, se molhando, se divertindo, e fazia um tempo que a Marge realmente não relaxava, né? E aí, no dia seguinte, o Brandon, que é o melhor amigo do Jake, aparece na janela dizendo: Ei, cara, tudo bem? Como você tá? Eu tô com saudade de você. Olha, eu tava pensando em a gente ir no fliperama, que tal? Ele, sim, sim. Porque o Jake, ele desenvolveu o tumor quando ele tinha 6 anos. Então, ele ficava indo pra escola, mas não com tanta frequência. E aí, ele fez a cirurgia, ficou um tempo em casa. Aí, frequentava a escola, mas não toda semana. E aí, no ano anterior, né? Ou melhor, no ano seguinte, de que ele descobriu o tumor, ele tinha uns 7 por aí. Ele já não estava indo, só estava indo em algumas aulas e outras não. E atualmente o Jake não estava mais indo para a escola, pois ele estava muito fraco. E se ele pegasse uma gripe, provavelmente iria morrer. Mas enfim, a situação toda é muito triste, gente. E aí o Jake, ele até quer ir no fliperama com o Brandon, porque, poxa, é o melhor amigo dele, ele já não se vê faz muito tempo. Ele tenta se levantar da cama, sente tontura, sente dor de cabeça, os ecos vão indo, vão aparecendo, né? Mas ele consegue, por pelo show, se apoiar na cama de hospital dele. Ele se calça e vai indo até a janela. O Brandon fala, né, que trouxe o carrinho de mão do irmão dele pra levar o Jake pro fliperama. Eles podiam também ficar jogando aqueles jogos de corrida, que ficava sentado por caso do Jake estivesse muito cansado, né? E aí o Jake meio que empurra a tela da janela dele, sobe lá, né? O Brandon ajuda ele a descer. Só que aí o Jake fica muito, muito enjoado, com muita náusea. E acaba vomitando ali na grama. E aí a Marge sai correndo da casa, pega o Jake e diz: Ai meu Deus, meu Deus. A Jillian também aparece, as duas encostam ele numa árvore ali no quintal. Ela vira pro Brandon e diz: Olha, ele não tá bem o suficiente pra sair agora. Ele pede desculpas, ela diz: Tá bom, eu sei que você sente muito. E aí o Brandon volta pra casa, né? A Marge, ela volta pra dentro pra pegar o esposo, a roupa limpa pra limpar o Jake e trocá-lo. Enquanto a Jillian fica lá com ele. Inclusive eles têm uma piada, né? Que é, isso seria muito ruim. Isso seria ruim, muito, muito ruim. Mas eu vou explicar mais pra frente também. E aí, basicamente, essa noite o Jake tava indo dormir mais cedo. O Simon apareceu pra falar com ele. Continua dentro do armário, né? Ele não sai. E também não abre a porta do armário. E o Jake fala, né, que ele tentou ir. Ele, peraí, o que é que o verdadeiro Jake fez? Ele, não, eu fui ao fliperama com meu melhor amigo Brandon. Ele, eu também fui no fliperama, eu ganhei um monte de tickets. E você? Ele, sim, sim. Eu comprei aquelas borrachinhas com rostinho sorridente. E aí o Simon, eu tomei uma raspadinha de uva, minha língua tá roxa. E a sua? Ele, sim, eu também tomei, a minha língua tá roxa. Ele põe a língua pra fora, imagina que ela tá roxa, ele sente o aroma de uva, né? O Jake fala que foi no bar que tá de dança com o Brandon. O Simon diz, eu também, só que eu não danço muito bem e acabei torando o cadastro do meu sapato. E aí ele pergunta pro Jake se ele é bom em pinball. E aí corta a cena e nós vemos que a Marge tá do outro lado da porta, no corredor, ouvindo a conversa entre Jake e o Simon. Mas aí que tá. A verdade é que o Simon não passa de uma ilusão. Basicamente, a Marge tá segurando o celular na mão. Ela tá em ligação com o Evan, que é o pai do Jake. E na outra mão ela tá segurando uma babá eletrônica reserva. E o botãozinho, né, de falar, o aparelho de falar como se fosse um walkie-talkie mesmo, reserva, fica dentro do armário. E o Evan baixou um aplicativo de distorcer a voz para ficar com a voz mais de criança. Pois quando o Jake tinha descoberto sobre o pinhão dele, né, ele não baixava a cabeça, ouvia os conselhos do pai, mas depois que a cirurgia falhou e o tumor continuou crescendo, o Jake foi perdendo a esperança, foi ficando mais tristonho. Então foi quando o Evan chegou, né, com essa ideia do Simon. Pois quanto mais o Jake se imaginasse como um garoto normal, maior seria a chance dele voltar a ser esse garoto, né? Alguém que tinha esperança. Então basicamente isso. Dentro do armário fica um walkie-talkie, onde o Evan fica falando, né?
pela babá eletrônica reserva e a Marge fica com o telefone do lado de fora em ligação para que a mágica aconteça, né? E enfim, beleza. Vamos continuar? O Jake fala, né, pra o Simon que ele não é tão bom em pinball, essas coisas, mas enfim. Ele gosta mesmo assim, o Simon sugere, né, que ele meio que faça uma trapaçazinha, mas enfim, o Jake tá com sono e ele decide dormir. O Simon dá boa noite. E assim que o Jake vai dormir, né, a Marge se afasta da porta e começa a falar com Evan. Ele pergunta como foi o dia, a Marge já tinha informado a ele da tentativa fracassada de ir ao fliperama, por isso que o Simon, né, já estava a par da situação. A Marge informa que o Jake ultimamente está mais fraco do que o normal, essas coisas. E aí ele diz, e você tá como? Ela diz, não, tô indo. E eles conversam mais um pouco e ele diz, isso seria ruim. Aí os dois repetem, muito, muito ruim. E aí é quando nós temos, né, o backstory do porquê eles ficaram com esse bordão. Basicamente, o Evan tem um irmão chamado Michael e ele mora na Europa. É um cara lá dos negócios e tal. Mas um dia ele veio para um dia ele estava nos Estados Unidos, a esposa do Evan já tinha morrido. E o Evan foi junto com o Jake e a Marge visitá-lo, né? Só que durante a viagem o Jake tinha comido chocolate. Quando ele foi abraçar o tio, ele, não, você vai sujar o meu terno, garoto. Isso seria ruim, muito, muito ruim. E aí, né, ficou um climão pesado lá durante o jantar. E quando eles estavam voltando para casa, eles pararam no posto para abastecer. E aí a Marge diz, ficar sem gasolina seria ruim. Aí o Jake fica, muito, muito ruim, imitando o tio. E aí virou um bordão, né, deles. E, gente, eu vi muitas teorias de que o nome da Crying Child, né, da criança chorona, seria Evan. Não, não é. Esse é mais um caso do Scott Calton colocando o mesmo nome para personagens diferentes. Esse não é o Michael Afton, embora ele seja uma pessoa meio fria, que não pareça ter sentimentos, pareça como se fosse um robô, né? Não representa o Michael com energy dentro dele. Ou seja, não é Evan Afton o nome da criança chorona. Pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça, tá bom? 8 anos desde o lançamento de FNAF 4 e continuamos sem o nome oficial. O mais perto que chegamos foi Garrett, no filme de Five Nights at Freddy's, né? E alerta de spoiler, para quem ainda não assistiu ou não viu minha review com spoilers. Não, nem o Garrett, nem o Mike, nem a Abby são Aftons, são Schmidt mesmo. A única Afton no filme, além do William, é a Vanessa. Mas, enfim, né? E aí a Marge, ela esperou o Jake dormir, ela entrou no quarto, né? Pra trabalhar no projeto dela. Ela vai até o armário onde o Simon tá, né? Abre e fica lá agachada. Basicamente, o Simon é um boneco de pano, né? Que era todo branco. Mas a Marge tem um projeto que toda vez que o Jake fala com o Simon, ela anota o que eles conversam e ela desenha no Simon para parecer realista. Por exemplo, eu fui no cinema, eu comi pipoca, eu fiquei com a boca toda suja de manteiga. Ela vai lá e desenha uma pipoca no dente do bicho, desenha lá uma mancha de manteiga e tipo, basicamente o Evan acreditava que se você infundisse amor e intenção bastante em alguma coisa, ela poderia ganhar vida, né? Então, o Simon tá repleto de aventuras do Jake. E a Marge, ela tá lá desenhando as últimas aventuras, né, do verdadeiro Jake no Simon. E ela também gosta de colocar adereços, então ela coloca algumas farpinhas. Ela pediu pra filha da Jillian e no fliperama conseguiu uma daquelas borrachas com adesivo de sorriso, bem bacana. E aí, beleza. Depois que ela termina tudo, né, ela fecha o armário, mas ela fica com aquele conflito interno, pois o Dr. Bellerman e os outros estão dizendo, olha, todas as chances estão contra o Jake, mas ela ainda quer se manter positiva porque ela se importa muito com o garoto. Ela não quer acreditar que talvez ele não consiga, né? Mas enfim, no outro dia eles estão jogando lá um jogo de tabuleiro, os ecos estão piorando cada vez mais. E aí o Jake se irrita, joga o tabuleiro longe, ele conversa com a Marge, ela vai limpar as peças do tabuleiro e ele diz que ama ela fica travada um pouco, mas também fala que ama ele. E ela sai do quarto, né, e fica pensando, poxa, geral tá feliz que o verão tá quase acabando, vai chegar o outono, mas será que o Jake vai chegar até o outono? Pois os dias estão ficando cada vez mais difíceis. O Dr. Bellerman falou, né, que a equipe de oncologia ia parar o tratamento, pois agora não dava mais pra acabar com os sintomas do Jake, só controlar.
E ele fala que se for muito pra ela poderia transferi-lo para um hospital, né? Ela, não, eu não sou, isso não é demais pra mim, eu aguento. E ele, sim, sim, eu entendo. E ela entreouviu um dia no hospital as enfermeiras dizendo, não, ela não é a mãe não, a mãe morreu, ela é só uma babá, mas não. A Marty já não é só uma babá faz muito tempo. Ela já considera o Jake e o Evan como a família dela. E, tipo, ela ama tanto o Jake quanto o Evan. O Evan como um irmão, né? Ela fala, mas enfim. Ela também conta que, geralmente, quando o Evan tinha folga, ele ficava com o Jake e diz, ah, você pode viajar, pode ir pra onde você quiser por um tempo, tá bom? Só que ela nunca queria ir muito longe, então ela geralmente só tirava folga pra ir ver a família, alguns velhos amigos, enquanto a Jillian ficava ajudando o Evan em casa. Mas enfim, os pais dela, né, até tinham dito, ó, filha, sai daí enquanto você pode, você vai ficar arrasada quando esse garoto morrer. Só que ela brigou, né, com o pai por causa disso, porque, poxa, ela não queria que isso acontecesse. Mas um dia veio a ligação. Ela atendeu o telefone, era o Michael. Basicamente, o Evan estava lá num carro quando o carro foi atingido por um IED, um dispositivo explosivo improvisado, e o Evan morreu. Pois é. O Michael estava ali, né, funcionando como executor do testamento do Evan, e basicamente o Evan nomeou a Marge como guardiã do Jake, deixou a casa para ela junto com algumas economias. O Michael preparou a papelada, né, vai preparar a papelada para que a Marge assine essas coisas, e ela ficou desmoronada, sem rumo. Que bom que a Gina estava ali junto com ela, e ela começa a desabafar, dizendo que não sabe se vai aguentar. É muito forte, tipo, ela não tá nem tão triste assim por causa do Evan, sim por causa do Jake. Como é que ela vai contar pra ele que o pai morreu? Mas enfim, né? A Gillian fala que conhece o Jake. Só um instante! Que conhece o Jake desde que ele se mudou pra ali, quando ele tinha uns 2 anos. Ela conheceu o Evan, conheceu a Roxane, que era a mãe, né? Do Jake. Só um instante! E aí, tem uma teoria, né? De que o Jake possa ser o mesmo Jake de Fat, aquele Jake McNally, que tinha 4 anos na época, ou seja, aquele garoto que o Greg era babá. Tem essa teoria, né? Nós não sabemos, pois em nenhum momento dessa história é revelado o sobrenome dele, a gente só sabe que não são Aftons, né? Mas é possível sim que o Jake seja um McNally, aquele mesmo garotinho que o Greg era babá. Mas enfim, voltando pra história, a Gillian fala, né, que tudo que elas podem fazer agora é seguir em frente a partir dali, por mais difícil que pareça. E ela fala, né, que o Michael soou meio frio no telefone, mas a Marge diz, não, ele não é um cara mau, ele só não sabe se conectar como a gente, ele não sente como a gente, né, eu tenho inveja dele. E aí, tipo, no outro dia, o Jake tava usando um catéter, não, no mesmo dia, perdão, de tarde, o Jake tava usando um catéter intravenoso, pois ele não tava conseguindo pegar as coisas direito. E ele tava querendo dormir mais cedo porque ele queria falar com o Simon. Ele nem tava dando muita bola pra história que a Marge tava contando, né? Mas a Marge diz, olha, eu não acho que o Simon vai vir hoje. Ele, peraí, como você sabe disso? Você tava escutando atrás da porta? Ela disse que sim, que escutou a conversa dele, mas o Jake não se chateou com isso, porque não era segredo, né? E ele pergunta por que o Simon não vai vir. Ela diz, ah, garoto, às vezes você não pode fazer o que você quer. Você entende, né? E ele fala que sim. E aí, né, o Jake vai dormir, a Marge sai do quarto, né, e nossa, ela começa a passar por um monte de estágios de luto. Ela vai até o quarto do Evan, né, que agora seria dela. E ele até tinha oferecido pra ela quando ela veio trabalhar, mas ela disse, não, não, é seu. E ela só entrava no quarto quando o Evan tava em casa, pra limpar essas coisas. Quando ele tava fora, ela sentia que era uma zona proibida. Então ela percebe que os sentimentos verdadeiros dela pelo Evan não eram, tipo, ela ama ele como irmão, ela era apaixonada por ele. Mas enfim, né? Ela volta pro quarto dela, vai dormir e acorda escutando vozes. Ela desce, né? As vozes estão vindo do quarto do Jake, só que quando ela vai pra lá, as vozes ficam em silêncio. Ela até pensa em abrir a porta, mas ela não faz isso pra não acordar o Jake.
Mas no dia seguinte ela percebe que ela não podia adiar o que ela estava esperando. O Jake piorou. Não estava conseguindo abrir os olhos direito, a boca dele estava muito seca. E ela diz, o que é que você quer que a gente faça hoje? Vamos contar histórias sobre robôs, montar quebra-cabeça. Ele, não, Marge, eu não quero fingir hoje. Ela diz que tudo bem, né? O Jake volta a dormir e ela vai pra cozinha. Começa a cortar, né, todas as camisas com o rosto sorridente dela. E a Jillian aparece, né, pra dar um apoio, pois a Marge tomou uma decisão. Ela vai levar, né, o Jake para um centro de cuidados paliativos, pois ela não consegue dar conta. E aí quando dá 11h32 da manhã, a ambulância chega, né? E a Marge fica pensando, poxa, tem muita coisa que eu preciso contar pro Jake. Eu preciso contar que o pai dele morreu, eu preciso contar a verdade sobre o Simon e pra onde ele tá indo. Mas agora não é a melhor hora, né? E quem veio na ambulância foram 2 paramédicos jovens e uma enfermeira chamada Nancy. Ela entrega uns papéis pra Marge assinar, né? E ela sente como se estivesse assinando a confissão de que ela fracassou totalmente como cuidadora e talvez até como ser humana, né? Mas enfim, a Jillian tranquiliza dizendo, olha, você tá fazendo a coisa certa, você fez tudo o que você pôde. E eles vão até o quarto do Jake, né? E no segundo que a Marge abre a porta, que ela entra no quarto, ela soube. Ela sentiu. Embora ele estivesse ali, o Jake se foi. O Jake morreu. Eu disse, gente, que a história era triste. Mas, enfim, né? A Marge, ela nem sabia como se sentir direito. Os olhos estavam secos. A situação pedia mais que um choro. Era como se fosse um desequilíbrio mental total. Ela queria gritar, mas ela só ficou calada. Ela estava destruída. Então ela vai até o corpo do Jake. Diz que ama ele muito, ama ele demais. A Jillian também se despede, dizendo adeus, Jake. E aí que tá. Os 3 médicos, eles não teriam motivo para ver nada de errado no quarto. Pelo que eles sabiam, era normal. Até a Jillian não ia comentar sobre, mesmo que ela tenha visto, pois ela não ia atribuir nenhum significado especial. Mas a Marge sim, só que ela não viu. Na verdade, ninguém viu. 5 pares de olhos. E o que é que estava diferente no quarto? A porta do armário estava escancarada. Fim da história. Gente, eu dou um 9,2, essa história é muito boa. E aí que tá. Essa história é a origem do Stitch Wraith. Esse é o mesmo Jake que nós vimos no epílogo. Enquanto o Homem no Quarto dos 80 dava um backstory do Andrew, aqui nós tivemos a história do Jake. E, se pá, isso é a Marge contando pro detetive Larson o que aconteceu na casa. Mas enfim, gente, esse foi o resumo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem dois corações, Jesus te ama. Forte abraço, até a próxima e falou. O epílogo do Stitch Wraith se passa 3 anos depois dessa história. Então a Marge já tinha uns 33 anos. E o espírito do Jake teria uns 12. Mas é isso. Tchau. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.